Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Daniel Oliveira, psicanalista clínico, hipnoterapeuta e palestrante. E dando sequência aos vídeos que eu estou gravando nesta semana, nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa do ego. Já falamos sobre alguns mecanismos, sobre os conceitos e hoje vamos falar de mais um mecanismo de defesa do ego. Mas se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para que semanalmente, quando entrarmos conteúdos novos, você será notificado a prestigiar o nosso trabalho. Curte, compartilha, meta no like, divulgue para o máximo de pessoas para que esse conteúdo possa ajudar e o YouTube entenda a relevância do mesmo. Então vamos para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o mecanismo de defesa da negação, né? O indivíduo que se utiliza, até mesmo de forma inconsciente, desse mecanismo, ele nega a realidade. Existe uma situação conflitante, uma situação traumática que pode causar uma dor psíquica. Então, o nosso inconsciente, para proteger o nosso ego desse choque de realidade, então, ele se utiliza da negação. Você nega a realidade, você nega um fato. Por exemplo, a pessoa que perde o pet, né, que perde um animal, né, de estimação. Então, ele inconscientemente, ele se nega a aceitar isso e ele vai lá e todo dia coloca água no reservatório, coloca comida, como uma forma de se livrar daquela dor, negando-se a si mesmo que passou por aquilo, que teve aquela perda. O luto é assim, pois na primeira fase do luto nós temos a negação, né? A pessoa se nega a aceitar aquela perda, aquela dor, se isola e muitas vezes ele se nega, não quer nem ouvir falar, né, que aconteceu aquele episódio traumático. Então nós podemos acreditar, pessoal, que a negação nada mais é uma preparação para o sujeito se confrontar com aquela dor psíquica, né? Quando o cara nega, ele está se preparando para um choque de realidade posterior. Por isso que é muito natural a gente negar as coisas. Muitas vezes, diante de uma situação simples, de uma pergunta simples, de como, fulano, você fez isso? Às vezes a pessoa nem tem feito, mas inconsciente ele fala assim, não. Aí depois racionaliza, sim, eu estava lá. Ou seja, nós temos uma predisposição inconsciente de negar, porque esta negação nada mais é do que uma forma de aliviar, né, de sensibilizar aquela dor traumática, aquele confronto com a realidade. E acontece também, gente, muito interessante, vamos supor que a pessoa ela é diagnosticada de uma patologia, né, de uma doença mortal, né? E muitas vezes os médicos passam a medicação e a pessoa simplesmente não toma. Esse ato de não tomar a medicação, de dizer que esqueceu ou dizer que tomou a medicação e não toma na realidade, isso também é um mecanismo de defesa da negação. Ou seja, a pessoa se nega a aceitar aquela realidade com uma forma de sensibilizar, né, o confronto, a dor que esta negação pode tecnicamente evitar. Então, o indivíduo negacionista, né, o indivíduo que está sempre usando deste mecanismo de defesa, ele não aceita a realidade. E ele faz isso através, muitas vezes, até mesmo de suas falas ou de comportamento de fugir, né? Fugir de uma situação em que ele tenha que admitir que perdeu, né? Ou que está passando por isso, ou que vai passar por aquilo. Então, a negação ela sempre faz parte, é um dos mecanismos como diria, os mecanismos mais em foco, né? Dentro de uma terapia. Muitas vezes a pessoa vai para a terapia e ela já vai com esse mecanismo ativado, né? Ela não se abre, ela não deixa acontecer
a transferência entre terapeuta e analisando. Ela se nega a. Ela está lá para terapia porque alguém empurrou ela, porque alguém indicou, porque alguém falou que ela deveria fazer terapia. Mas ela não vai lá porque ela está disposto a uma mudança. Então ela já vai armada com esse mecanismo da negação, o que dificulta muitas vezes o tratamento, né, a terapia em si, tá? Então, gente, diante da situação conflitante que nós vivemos no mundo hoje, esse mecanismo ele é muito efetivo na vida das pessoas, tá? Nós estamos sendo o tempo todo negando a nossa realidade, negando a nós mesmos, negando as nossas emoções, negando os nossos comportamentos. É tanto que a gente nunca vê, normalmente, antes da terapia, você não vê os seus defeitos, você só vê no outro. Mas isso é um outro mecanismo que nós vamos falar em próximos vídeos. Então, ficou a dica. Conhece alguém assim, que está sempre se negando a aceitar? Curte, compartilha, comenta nos vídeos aqui o que você acha, tá bom? E dá dica para os novos vídeos, ok? Forte abraço, até o próximo vídeo.